Alguns carros são divisores de águas dentro das suas montadoras. É o caso do Volkswagen Polo. Você pode não lembrar, mas esse carro aqui, necessariamente essa geração do Polo, fez a Volkswagen ser o que ela se tornou anos depois. Como assim? Que história maluca é essa? Vem comigo no vídeo de hoje que eu vou contar para vocês a história desse carro. Por que o Polo 9N, que é essa geração, foi tão importante para o Brasil? Esse carro foi lançado em 2002 e trouxe para a fábrica de São Bernardo uma tecnologia que nem o Golf tinha lá no Paraná ainda. O carro foi o primeiro a ter solda laser na sua construção, ou seja, ele evoluiu muito em diversos aspectos que a gente conhece a Volkswagen até hoje por isso, como por exemplo, gap de carroceria. Percebeu que os carros da Volkswagen depois do Polo são muito mais exatos, muito mais certinhos na montagem? Por exemplo, esse aqui é um carro que fecha a porta certinho mesmo depois de tantos anos, mas esse carro aqui tem uma história bem particular. E também trouxe para a Volkswagen algumas evoluções. Primeiro, esse carro veio muito rápido da sua apresentação na Europa para o Brasil, já com a produção aqui em São Bernardo do Campo. Outro ponto, foi o primeiro Volkswagen produzido aqui em São Bernardo com motor na posição transversal. A gente tinha, por exemplo, Gol, Santana, diversos carros com o motor longitudinal. E também o Polo, ele chegou com um segmento que não tinha muitos concorrentes. Ele era um carro acima do Gol e abaixo do Golf. Eu lembro até quando esse carro saiu que vários amigos acabaram comprando. Por quê? Eles não tinham dinheiro para comprar o Golf, mas também não queriam o Gol, que ainda estava naquela geração do G3. Uma coisa que é interessante, o Polo é a plataforma PQ24. O que é essa plataforma PQ24? Pode parecer apenas um código, mas além do Polo, a gente teve depois em cima dessa plataforma uma mistura com a PQ25. O Gol G5, aquele Gol que revolucionou a forma que a gente viu o Gol até a sua aposentadoria, e também o Fox, aquele projeto nacional, também é essa plataforma. Então esse Polo não é só um Polo que virou nacional, né? É a primeira vez que o Polo foi produzido no Brasil, mas também um carro que revolucionou a marca no geral aqui no Brasil. Essa unidade em específico, esse carro é o chassi 001 do Polo 9N feito aqui em São Bernardo. Ou seja, esse carro saiu da linha de produção e foi guardado até o momento que ele foi exposto aqui na garagem Volkswagen. E o curioso, vamos lá, que a gente já começa a perceber um pouco da história do Polo quando a gente fala em mercado. Como eu já disse, o Polo veio para um segmento que não existia dentro da Volkswagen. E também tinham poucos concorrentes fora. Ele se posicionou num intermediário, já que o Gol não era tão moderno e o Golf era mais caro, a Volkswagen quis colocar um carro compacto premium dentro do catálogo, vamos dizer assim. Só que é curioso, porque ele tem a construção a laser, é um carro moderno de construção, motor 1.6, só que a gente percebe, primeiro, essa unidade específica é um carro que não tem ar-condicionado, mas eu tenho a direção eletro-hidráulica, não tem o sistema de som, mas é um carro que no geral eu tenho regulagem de altura de banco, regulagem de altura e profundidade da coluna de direção, que tem carro que até hoje não tem. Mas, por exemplo, vidro manual, retrovisor manual. Isso reflete muito o que o Polo era na época. O Polo tinha motor 1.0, motor 1.6, motor 2.0 aspirado. Então, era um carro com um catálogo muito variado, já no lançamento. O acabamento era o mesmo, né? Bastante plástico rígido, mas a gente já encontrava, por exemplo, uma melhora nos encaixes de painel de porta, encaixe de acabamento da própria Volkswagen, botões de ar-condicionado. O engate do câmbio sempre foi o mesmo, o engate que a Volkswagen usa como referência até hoje. Então é um carro que trouxe tudo isso para dentro da Volkswagen. E dentro da história do Polo, vale lembrar, o Polo estreou, por exemplo, o Polo Blue Motion, um carro que tinha alguns apêndices aerodinâmicos para baixar consumo e até algumas coisas de motorização para melhorar o consumo. Tinha também a versão GTI com motor 1.8 20 válvulas, que veio importado na carroceria a duas portas em menos unidades, que é um carro raro até hoje. Teve Sportline com teto quando foi reestilizado, esse carro que foi reestilizado, essa frente desse carro que a gente está é a frente que muita gente popularmente fala como frente de Mercedes, já que o Classe E tinha essa coisa dos dois faróis, depois foi reestilizado por um farol, uma peça única, depois uma última reestilização antes dele sair de linha. Então é um carro que teve várias fases e muita tecnologia dentro da Volkswagen e estreou dentro do Polo. É um carro que teve opção de câmbio automatizado, teve o Polo Sedan, que foi um projeto brasileiro. Então é um carro que tem, por exemplo, 50 anos de história no exterior. Mas aqui ele também tem uma história muito grande. A gente teve, por exemplo, um buraco de geração entre essa geração e a geração que a gente encontra nas ruas hoje. Teve um gap
mas não durou muito tempo. E é curioso de entender a história desse carro. Muita gente esquece, né, o Polo. Só que vamos lembrar também que, comparado ao exterior, o Brasil teve um posicionamento diferente. E lá, eles não tinham o Gol, então o Polo fazia o papel de Gol. E justamente aqui, ele é um carro mais refinado. E até hoje, essa geração do Polo, eu indico para muita gente que quer comprar um bom carro, com custo de manutenção interessante, mas não tem muito dinheiro. E dependendo do quanto você paga, você leva ar-condicionado automático, você leva teto solar, você leva um sistema de som mais elaborado, um carro bem mais interessante, às vezes 1.6 ou 2.0. Então é um carro que ele tem uma história muito marcante, no geral. Só que o mais interessante é andar com esse carro, porque a gente entende de onde veio o que foi Gol G5 e Fox depois. É curioso que você percebe um pouco talvez da idade, quando carros que nasceram, que você já teve o convívio quando eram novos, começam a virar clássicos, né? É o caso do Polo. Quando o Polo saiu, eu tive amigos que compraram esse carro. E é igualzinho a sensação de dirigir mesmo esse carro. É um carro aqui do museu, tem cerca de 1.500 km rodados. E ele realmente é uma evolução do que a Volkswagen tinha na época. A gente estava muito acostumado com o Gol, o Golf, que era uma evolução, já era um carro mais caro. O Polo trouxe essa melhora, solda laser, tudo mais, para uma faixa de preço mais baixa. Esse aqui, por exemplo, é engraçado, porque ele é um carro extremamente básico. Não tem ar-condicionado, não tem vidro elétrico, não tem retrovisor elétrico, mas tem maçaneta cromada, ajuste de altura do banco, profundidade do volante. Ele tem algumas coisas que nenhum carro tinha, mas ao mesmo tempo ele atendia o que à época se falava muito do carro, você ser tudo opcional, o ar-condicionado, tudo isso você comprava à parte. Só que o Polo, acho que é uma das melhores fases da Volkswagen, essa geração do Polo. O engate do câmbio, resposta de motor, resposta de direção, ajuste de suspensão é muito característica dessa época. Um ajuste mais firme de suspensão, engatezinho do câmbio bem justo. Então tudo isso traz bem o que o Polo significou para a época, uma revolução para a marca, uma revolução para o que a Volkswagen queria fazer naquele momento. Trouxe para uma faixa de preço um pouco mais baixa do que os dos hatches médios, como Golf, Astra. Trouxe um preço um pouco mais baixo, mas também a qualidade de construção, e um carro que era alinhado ao exterior, né? Não demorou muito tempo para essa geração do Polo ser apresentado na Europa e chegar no Brasil, já com a produção local. Foi um processo muito mais rápido, diferente do que acontece hoje, acaba demorando um pouco mais. Esse carro reflete muito o que é isso, essa geração da Volkswagen de carros dessa época. E o fato dele comemorar 50 anos e justamente a gente procurar esse carro é justamente para mostrar isso, como o carro evoluiu. Hoje o Polo é um carro, o mais vendido da Volkswagen, um dos mais vendidos do país, na versão Track. Temos uma geração do Polo mais recente, rodando com versões mais caras, até GTS, mas é muito interessante perceber isso aqui, como esse carro em toda a sua história teve muita variação, desde esse basiquinho, teve versão 1.0 com motor 1.0 16 válvulas, teve GTI limitado, veio os Sportline no fim, ali já no fim da vida dele, um carro muito mais completo, com teto solar e tudo mais. Então o próprio Polo evoluiu muito nos anos de Brasil. Também evoluiu, lógico, nos seus anos de exterior, tivemos gerações que não tivemos no Brasil, tanto antes quanto depois desse carro, mas a essência é basicamente essa, é um carro que mostra bem o que é a Volkswagen, e para quem não podia ter um Golf, ainda tinha um carro legal, só depois que veio o Fox e Gol, com as gerações já nessa plataforma bem melhor. Mas é interessante ver como as coisas evoluíram e talvez como é que eu tô ficando velho também. E vale lembrar que depois de muitos anos, o Polo virou o carro mais vendido do Brasil quando a gente fala em automóveis de passeio. Lógico, é outra geração, é outro mercado, tudo é diferente do que era naquela época. Mas esse carro, o Polo 9N, ele tem um espaço muito importante dentro da história do automóvel e dentro da história da Volkswagen. Particularmente é um carro que sempre ocupou, por exemplo, na minha cabeça, uma posição de desejo. Meus amigos conseguiram ter, eu tinha carro de outra marca, acabei nunca conquistando o Polo. Só que é um carro que, ao mesmo tempo, ele envelheceu bem. Não é um carro que tem um design exagerado. Até hoje você vê na rua, ele é bonito. E agora é um carro que tem 50 anos ao redor do mundo. Vale lembrar, o Polo faz 50 anos. Aqui no Brasil, muito vai mudar, talvez venha um Tera por aí, vai acabar substituindo um pouco sua linhagem, mas a história é o que vale. E vocês, têm alguma história com Volkswagen Polo, seja de qualquer geração? Eu, por exemplo, tive o City Ibiza, é quase o Polo.
Comenta aí embaixo se você tem uma história com o Polo. Comenta também se você quer ver a história de algum outro carro da Volkswagen. Olha esse mundo que a gente tem disponível para gravar por aqui. Aproveita, se inscreve no canal, deixa o like e a gente se vê numa próxima. Espero que com mais alguma história. Valeu!